O caso de hoje ocorreu em um momento de fraternidade e espírito natalino. Durante a festa da firma, um funcionário esfaqueou o patrão. Os motivos são bastante controversos. Foi uma das notícias mais veiculadas no Natal. E hoje, vamos tentar entender por que tudo isso aconteceu. Galera, a gente, como fala de crime até no espírito natalino, né? Esses tempos atrás, a gente fez uma live aqui no nosso canal com o nosso amigo advogado Ramon Campanati. Ramon é um cara excepcional, um beijo no coração, Ramon, um baita do advogado criminalista, inclusive. O Ramon, ele defendeu o jovem Maurício, que foi vítima de um patrão, que enfim, o patrão pegou um caldo de cana, chacoalhou a banana e jogou leite humano dentro do caldo de cana e deu pro pobre do Maurício tomar. Maurício tinha alguns problemas mentais e tal, e aí essa brincadeira horrível terminou em várias facãozadas, e aí o Maurício acabou sendo julgado e tal, ele foi considerado inimputável, ou seja, ele não sabia o que estava fazendo no momento, mas foi uma coisa complicada porque ele passava todos os dias e o patrão zoava ele, o ex-patrão, né? E aí ele acabou tirando a vida. Hoje, a história que a gente vai contar é uma história de um funcionário que também tirou a vida do patrão. Só que essa história ainda não foi julgada, ainda não passou pelo crivo da justiça, pelo martelo da justiça. Então a versão que a gente vai dar aqui é a versão que está nos jornais e a versão divulgada também pela Polícia Militar, né? Um pouco das duas para vocês poderem entender um pouco melhor o que aconteceu numa confraternização de Natal de uma empresa em que o funcionário tirou a vida do patrão, certo? Fernandão, por favor, roda a vinheta. Tudo aconteceu numa cidade de Minas Gerais chamada Cláudio, tá? Pelo que a gente pôde pesquisar, ela é uma pequena cidade com cerca de 20 mil habitantes, tá? Provavelmente é uma cidade que todas as pessoas se conhecem e provavelmente também esse crime acabou chocando a cidade. Então, se tiver alguém de Cláudio que segue a gente aqui ou conhece a cidade, coloca aí como é que foi a repercussão desse crime. Beleza? A gente conseguiu muitas fontes, muitas referências que vão ficar no primeiro comentário, mas às vezes alguém que é de lá sabe como é que funcionava isso. Beleza? Ali, pessoal, a gente vai falar de um cara chamado Kerli Fabrício, que tinha 37 anos de idade e ele, o Kerli, ele constituiu uma empresa chamada Metal Polo Armados e Montagem. A empresa tinha pelo menos aí uma década de existência. E segundo informações que a gente conseguiu, era uma empresa que estava prosperando, ela estava estava contratando vários funcionários, enfim, ela estava crescendo como certas empresas crescem e como as empresas precisam crescer mesmo para continuar funcionando e dando dinheiro, né? Maximizando lucros. E essa empresa, quando o Kerli abriu, tinha um primeiro funcionário. Tá? O primeiro funcionário do estabelecimento foi um cara chamado Eliandro Bastos. Ele ajudou a construir a empresa e, segundo informações que tivemos, ele evitava faltar e conhecia todo o processo de produção e trabalho do local, obviamente porque ele era o primeiro funcionário e ele ajudou a constituir essa sistemática de trabalho, a treinar outros funcionários, provavelmente dominava todo esse processo. E o Eliandro, por estar tanto tempo na empresa e ajudar a ter construído ela, ele era amigo do Kerli. O que a gente pôde ver aí nas notícias é que os dois tinham uma relação de amizade de verdade. Afinal, foi uma década junto, trabalhando e, mano, o cara foi o primeiro funcionário, então os caras começaram a trabalhar em dois. E o Eliandro continuava trabalhando em 2024, até o final de 2024, e sustentando sua família, e, enfim, ajudando a empresa a crescer. E aí, vocês sabem como é que funciona, né, Fernando? As festas de final de ano da empresa. A gente aqui no Coreografia da História não tem, porque cada um tá num lugar, a gente vai trabalhando e tal, então não tem mais festa de final de ano. Mas eu, particularmente, odiava festa de final de ano de firma, de empresa ou de escola que eu trabalhava, porque era tudo uma hipocrisia, né? O cara queria puxar o seu tapete o ano inteiro, aí chega no final do ano, eu, amiga secreta, vou dar uma coisa pro cara, tal, não sei o quê. Então, abraço e tomava cerveja e tal, um choppzinho, até ia bem, mas eu não curto muito. Mas a festa de confraternização do Polos Armados, né, que é a empresa do Kerli, ela ia ocorrer no dia 21 de dezembro de 2024. Na verdade, ela ocorreu no dia 21 de dezembro de 2024. Então tava tendo a festa lá da firma, uma cervejinha, um churrasco, o pessoal pôde levar a família. O negócio tava acontecendo lá dentro da empresa, né? E aí a gente tem a versão do que aconteceu a partir de agora, que são versões que foram veiculadas em jornais. Basicamente o G1, tá? Que foi o jornal que mais cobriu
o que aconteceu e o tempo também de Minas Gerais. Vamos lá. Segundo informações, a confraternização estava acontecendo e o Kerley, dono da empresa, patrão de Eliando, foi e avisou Eliando que era a última festividade que ele participava dentro da empresa, porque ele seria desligado da empresa. Na verdade, ele anunciou a demissão do Eliando, primeiro funcionário dele, ali no momento da confraternização. Isso me lembra um cara que falou pra mim, contou pra mim uma vez que a namorada dele largou dele no dia do aniversário, mano. Aí que fita. Podia esperar, né? Uma semana depois, uma semana antes, né, galera? Coisas que a gente consegue esperar. Mas enfim, eu não tô justificando nada. O Kerley avisou Eliando que ele seria dispensado e que aquilo seria a última interação dele com a empresa. Diz que o Eliando perguntou pro Kerley por que disso, né, cara? A gente construiu a empresa junto. E o Kerley falou que o Eliando era um funcionário caro, tá? Assim, o fato de que o salário dele era alto, porque estava muitos anos na empresa. Ele, quanto mais mantivesse o cara ali, a multa seria maior se você rescindisse o contrato, etc. E essas coisas que as pessoas fazem. A Rede Globo tem mandado muito artista embora agora, que era CLT, porque foram artistas que começaram a ficar muito caro. Por isso que Faustão saiu, Galvão Bueno, a Fátima Bernardes, tá? Bom, o que pudemos averiguar da informação do giro da Polícia Militar, o Eliando ficou bolado com o que ele ouviu e desesperado. Os caras acho que já tinham tomado umas também e tal. E aí, como ele foi avisado na confraternização que ia ser mandado embora, ele ficou em choque, né, galera? E o patrão, o Kerley, tinha presenteado o Eliando com uma garrafa de vinho que vinha na cesta de Natal, e aí ele deu uma garrafa de vinho. O Eliando, a saber da notícia, eles começaram a se desentender e o Eliando pegou a garrafa de vinho com raiva e jogou no chão. Essa é a versão que foi passada pelo G1. O empresário então ficou bravo com o que aconteceu e ele teria mandado fechar a empresa e advertido o Eliando, que não sei se era funcionário, formalmente ainda era funcionário, e exigido que o Eliando limpasse o chão que ele derrubou o vinho. E aí a discussão ficou acalorada, teve uma treta, o Eliando teria pegado uma faca e estocado o Kerley por 3 vezes seguidas. Tem foto da faca aí? Coloca aí, Fernando, pra gente mostrar a faca, que provavelmente é uma faca de cortar a couro, alguma coisa, ou própria churrasco. A gente não sabe ainda como é que foi, porque tá em segredo de justiça, né? Bom, o Eliando, após esfaquear o patrão, o ex-patrão, de fato, fugiu e avisou o irmão dele para comunicar à polícia que ele se entregaria no outro dia. Ele foi preso, ficou preso alguns dias, mas ele era réu primário e tal, teve toda uma situação. Quem é criminalista aí sabe que dá para soltar o cara. E ele foi solto no dia 31 à tarde da cana. Então ele chegou a passar o Natal dentro da cana, mas no dia 31 saiu para passar o Réveillon na rua. Ele foi solto e aguarda julgamento e liberdade. Aí perguntado, né, o G1 perguntou pro sistema penitenciário como é que foi a soltura dele e tal, e aí o sistema penitenciário lançou uma nota, abre aspas: Eliando Bastos do Carmo se encontra desligado do sistema prisional desde o dia 31 de dezembro de 2024, após a concessão do alvará pela Justiça Estadual. O indivíduo estava sob custódia no presídio Floramar, em Divinópolis, desde o dia 21 de dezembro de 2024. Detalhes a respeito da liberação do detento são informações de caráter processual e devem ser apuradas junto à justiça, tá? Então, o Eliando está na rua aguardando o julgamento e o andamento do processo em liberdade. Não deixa de ser lamentável toda essa situação, né? É um crime, um crime de final de ano que acabou estragando o Natal da família do Kerley e também da família do Eliando. A empresa ficou sem patrão e ficou sem o funcionário mais antigo da gerência. Perdeu todo mundo. Todos perderam, né? Bom, pessoal, essa foi a história que a gente trouxe aqui para vocês, certo? Ela veio com um pouquinho de atraso, tá? Exatamente porque a gente estava de férias e agora que a gente voltou. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, tá? A partir de R$2 vocês dão uma força pra gente, pro nosso trabalho, e além dessa força vocês conseguem aí, vocês têm um material exclusivo. Quase todas as sextas-feiras aí a gente está publicando material exclusivo para vocês, beleza? Também, se possível, virem membro do nosso canal.
Por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês conseguem virar membros do nosso canal e também tem material exclusivo e ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui e adentrar no mundo das notícias. Terceira coisa e última, e aí a gente já se despede. Se possível, galera, entra no nosso novo canal, o Indo Pras Ideias. É um canal que a gente montou, que a gente vai fazer, que a gente tá fazendo programas ao vivo lá, com notícias ao vivo, e a ideia é ampliar ele também, certo? Forte abraço a todos, valeu, até uma próxima.